Boa tarde a todos. Agora sim. Prazer estar aqui. Agradeço os organizadores do evento pelo convite. Fiquei muito honrado. E vim, depois de 15 anos, de novo a Maceió. E vi como a cidade cresceu. Está muito bonita. Vocês estão de parabéns. Continuem assim. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho no IPEM e nos últimos 25 anos. E para quem não conhece, não adianta muito, né? O Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o IPEN, está localizado dentro da USP, é um antigo Instituto de Energia Atômica da Física que se tornou federal na década de 80. Então, o IPEN não é o IPT, tá? Muita gente confunde, o IPT é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, também dentro da USP, mas o IPEN é outro instituto. E nós estamos ocupando, na verdade, dentro da USP, quase um quarto da área da USP. Muita gente não sabe disso, porque o IPEN ele é cercado devido às suas instalações nucleares, né? Obviamente. Mais um pouquinho sobre o IPEN, gosto de falar um pouquinho do Instituto. Nós somos divididos em 11 departamentos, que são os centros, as unidades ativas do IPEN, que variam desde tecnologia das radiações na sociedade, produção de radiofármacos, fabricamos combustível nuclear, temos um centro de biotecnologia com biotério, onde fazemos os testes pré-clínicos dos radiofármacos, temos um centro de materiais, temos um centro de laser de aplicações e também um centro de célula combustível hidrogênio, da qual eu sou o fundador, né? E sobre isso que eu vou falar com vocês um pouquinho. Fui convidado para falar sobre essa temática, que é, então, algumas considerações sobre a economia de hidrogênio e também células a combustível. Eu sou engenheiro químico de formação, falando um pouquinho de mim. Fiz mestrado em ciências nucleares e doutorado e pós-doutorado em eletroquímica. Fui fundador desse centro de célula a combustível do IPEN, e eu ser o diretor por muitos anos, e nos últimos 6 anos da minha atuação no Instituto, eu fui diretor de todo o Instituto. Devido até ao sucesso que nós tivemos nessa casa, fui elevado a diretor do Instituto nos últimos 6 anos, né? E, durante a pandemia, eu escrevi um livro contando toda essa história, né? Que é o que eu vou autografar para vocês no final do dia. Trouxe alguns exemplares aqui para distribuir, tá bom? Muito bem, então vamos adiante. Nós sabemos que a temperatura do planeta está subindo e a ciência já mostrou, por A mais B, que as causas desse aumento de temperatura são antropogênicas, ou seja, é causado realmente por ações humanas, pelo desenvolvimento da nossa sociedade industrial. Então, o IPCC, que é muito importante, né, que é esse órgão científico, esse painel intergovernamental que cuida desse assunto, já provou por A mais B que esse problema é muito sério. Quando eu falava isso, né, em algumas previsões na década de 90, no início dos anos 2000, ligava, né? Eu acho que com as catástrofes ambientais acontecendo nos últimos anos no mundo inteiro, eu acho que ainda poucas pessoas duvidam disso. Mas depois dos resultados das eleições dos Estados Unidos de hoje, eu acho que não são tão poucas assim. Muito bem. Muitos países têm já se comprometido em vários fóruns internacionais em descarbonização e faz vários tratados sobre isso, eu não vou perder tempo falando disso, né? Mas não estão cumprindo as metas. Nenhum país, né? Não estão cumprindo as metas. E alguns deles, pelo contrário, estão emitindo cada vez mais carbono. Mas vamos falar de hidrogênio. Ele é considerado hoje um pilar possível e muito promissor. Eu não vou usar o pointer, eu vou usar a minha mão. Para descarbonização. E desde 21 já foram anunciados em todo o mundo vários projetos, dos quais 140 em grande escala. Então, há 30, 20 anos atrás a gente falava em hidrogênio, eu já dei palestras na Petrobras sobre isso. Isso é coisa do futuro. Ninguém ligava muito. Claro, as grandes petrolíferas, os grandes montadores de automóveis não vão mudar o negócio deles é
petróleo, gás natural e produzir carro a combustão interna. Ponto. Ninguém vai mudar toda a sua produção, toda a sua indústria. Agora vou falar de... Ninguém fez isso. Vão fazer na marra. Quando começar a morrer muita gente, e já está morrendo muita gente. Então, o panorama internacional com as mudanças climáticas de efeito estufa, né, causadas pelo efeito estufa, eles vão custar muito caro. Eles vão acontecer na dramaticidade, na morte, na catástrofe. E é isso que nós estamos vendo hoje. Muito bem, os investimentos são vários, esses números são muito relativos, depende da fonte que você pega, mas isso só para mostrar que parece que nos últimos 5 anos, os governos, pelo menos, as empresas nem tanto, já estão um pouco mais acordados para o problema das mudanças climáticas, dos efeitos causados pela carbonização, né, da atmosfera. Isso nós estamos vendo isso diariamente. Muito bem, 30 países já possuem estratégias específicas para o hidrogênio, né? E a produção dele pode ultrapassar 10 milhões de toneladas já em 2030. E até 50, essa demanda por hidrogênio verde, já vou falar o que significa isso mais tarde, pode aumentar ainda mais, né? E isso tudo então, nos leva a pensar numa economia de hidrogênio e seus benefícios. Mas o que seria uma economia de hidrogênio? Vamos defini-la? Esse gráfico, ele é bastante didático, eu vou perder um tempinho nele. Ele mostra um modelo de substituição de energia primária ao longo dos anos, no tempo. Vocês estão vendo o eixo X aqui? Tá? E aqui porcentagem, até 99%. Então, nós vivemos claramente hoje a economia do petróleo e gás natural. Todas elas têm forma de pirâmide, né? Então, houve em algum momento a lenha, o carvão, aqui são dados reais, e a partir daqui projeções. E nós temos aqui também nuclear, que é o urânio, né, a energia primária, a matéria-prima primária. E nós vemos também aqui o hidrogênio. Então, nesse gráfico tem um primeiro ensinamento. Ah, mas o hidrogênio é uma energia primária? Não, não é. Ele está aqui por comparação. O hidrogênio é um armazenador de energia. Por isso mesmo, então, ele é chamado de vetor energético. Já que tem bastante aluno aqui, vou dar aula. Qual seria um outro armazenador de energia que nós conhecemos? Um outro vetor energético? Ou seja, um energético, um combustível que não tem na natureza, a gente usa bastante. Mais alto. Etanol. Né? Etanol é um vetor energético, um armazenador de energia. A gente tem que produzir o etanol da cana-de-açúcar, beterraba, enfim. É um armazenador de energia. Não tem na natureza, é um vetor energético, assim como o hidrogênio. É um vetor energético. Então, esse é o primeiro ensinamento que temos aqui. O que mais? Já que eu sou da área nuclear, nós temos aqui a curva nuclear. Com aceitação da energia nuclear no mundo, sem aceitação da energia nuclear no mundo, sendo que a realidade deve estar alguma coisa aqui no meio, né? Sempre assim. Apenas para comparação. E nós vemos aqui, então, o hidrogênio, também com curvas diferentes, com retas. Nós temos aqui uma inclinação bem acentuada e uma inclinação aqui mais leve, né? Então, essa mais leve é o hidrogênio renovável, a gente chama de hidrogênio verde, né? Existem várias cores de hidrogênio, mas o verde está mais na moda hoje. Então, é o hidrogênio obtido, já que ele tem que ser obtido de alguma fonte, porque ele é um vetor energético, de uma fonte renovável, eólica, solar, etc. Né? Vamos mostrar isso mais tarde também. E nós temos aqui uma curva mais acentuada, um crescimento mais rápido, né? O uso de hidrogênio, né? Sendo que ele é proveniente da reforma catalítica do gás natural, que é a maneira mais barata de produção de hidrogênio hoje. Esse hidrogênio é chamado de hidrogênio cinza, né? Do carvão, hidrogênio negro e por aí vai. Ah, mas isso não é legal, a gente quer hidrogênio verde. Sim, a gente quer hidrogênio verde. Mas essa transição do hidrogênio cinza para o hidrogênio verde,
Alô? Oi. Essa transição, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda, porque já vai haver um ganho ambiental muito forte, porque o hidrogênio, vou mostrar daqui a pouco, ele converte energia química em energia elétrica diretamente, ele não segue o ciclo de Carnot, se você for usar a energia de hidrogênio eletroquimicamente. Então, as emissões, se você normalizar por quantidade de energia, as emissões geradas pelo hidrogênio cinza já é a metade do que as emissões geradas por gás natural ou petróleo, né? E claro que as emissões aqui são zero, mas você tem um ganho ambiental já de 50%. E para você acomodar todas as tecnologias, inclusive de segurança, né? O hidrogênio também é combustível, é perigoso, etc. Você tem um período de transição na indústria muito bom. Então, muita gente é contra o hidrogênio cinza. Eu não sou, opinião pessoal minha. Eu acho que uma transição do hidrogênio cinza para o verde é muito benéfica em termos de adaptação da indústria, todo mundo se acostumar a usar o hidrogênio e também já há um ganho ambiental. Costumo contar uma historinha aqui. Imagine o Henry Ford inventando um automóvel a gasolina 1800 e bolinha. Ele andou com o carro, todo mundo assustou, porque não tinha um bicho puxando o carro, né? Não tinha um boi puxando o carro, cavalo. E o automóvel era uma coisa artesanal, era extremamente caro, né? As estradas não estavam preparadas para ele andar, eram todas esburacadas na época, tinha que tirar o asfalto depois, né? Tinha que ser lisinha, e todo mundo tinha medo da gasolina, né? Que ela explodia e tal. O que aconteceu? Anos depois, né? 50, 60 anos depois, a indústria aprendeu a lidar com o combustível gasolina, ninguém mais tem medo dele, né? As estradas se adaptaram àquele tipo de equipamento, vamos dizer assim. Você não tinha gasolina em qualquer esquina, hoje tem. E o valor do automóvel diminuiu e ficou acessível a grande parte da população do mundo. Então, essa curva de aprendizado, né, do binômio automóvel-gasolina, nós vivemos hoje, né, esse limiar do binômio célula-combustível e hidrogênio. Todo mundo tem medo de hidrogênio, a célula combustível é muito cara, não tem hidrogênio em qualquer esquina, então é a mesma coisa. Então os contra, né, os do contra, hidrogênio é muito caro, hidrogênio é muito perigoso, a célula combustível tem platina, é muito caro. Então só vê o lado negativo, mas não vem que com o automóvel aconteceu isso também. Esse limiar tecnológico, né, nós estamos vivendo hoje. O que aconteceu com o automóvel, a gasolina lá atrás, estamos vivendo hoje com o hidrogênio e a célula combustível. Então, nós vamos aprender a lidar com todos esses problemas e vamos lançar a economia do hidrogênio. Então, a economia do petróleo quer dizer o quê? 90%, 60% a 90% da atividade industrial e da vida das pessoas, energia para a vida das pessoas, vem desse energético. Então, uma economia de hidrogênio significa que 70%, 90% da energia dessa nova sociedade aqui vem do hidrogênio de alguma maneira. Claro, claramente, ela está longe ainda. Aqui está 2050, uma previsão, não sei. A pergunta não é se teremos uma economia de hidrogênio. Na minha opinião, é quando. Ela pode ser mais rápida, com uma transição mais suave, pode ser mais demorada, se a gente bater só o martelo no hidrogênio verde, vai demorar um pouco mais, mas ela vai acontecer. Então, nós temos aqui 90%. Com certeza. E essas mudanças, as catástrofes provenientes das mudanças climáticas, com certeza vai e está acelerando esse processo. Quando eu dava essa palestra 15 anos atrás, eu não tinha esse argumento, hoje eu tenho. Infelizmente. O que mais nós podemos ver aqui? Professor, mas tem muito petróleo ainda. Tem. Mas a idade da pedra acabou, não porque acabou a pedra, né? Porque a gente aprendeu a fazer instrumentos mais eficientes e melhores. Então a gente espera que com essas catástrofes, a gente fala, não, olha, tem petróleo? Tem bastante, mas ele está nos matando. Vamos fazer energia de outro jeito? Outra coisa que eu quero falar aqui antes de mudar de slide. Essa evolução do binômio gasolina, automóvel, essa revolução industrial, né, aconteceu rápido. Por quê? Porque todo mundo precisava daquilo. Né? Agora esse limiar, hidrogênio, célula combustível, é mais lento. Por quê? Porque tem um vetor contra, atrapalhando. Que a indústria do petróleo e do automóvel já está estabelecida.
É aquilo que eu falei há pouco tempo atrás. Ninguém quer mudar esse negócio do dia para a noite. Ninguém quer mudar. Então, a gente vai aprender a lidar com esses problemas? Vai, estamos. Mas tem forças contrárias, inclusive governamentais. Existem governos que não querem essa mudança, né? Hoje mesmo, acho que o mundo sofreu um baque nesse sentido. Então, esse gráfico nos conta tudo isso. Uma economia de hidrogênio é uma economia que é movida a hidrogênio, das suas mais diversas formas, mais diversas cores, né? E a ciência pode e deve e está lidando com isso. Isso pode mudar de uma maneira bastante positiva. E ela é limpa. Ela vai descarbonizar o planeta. Olha que interessante esse gráfico emprestado do meu amigo Frano Barbier. Evolução da civilização moderna. Nós temos várias revoluções tecnológicas ao longo da nossa sociedade. E, coincidentemente ou não, cada revolução tecnológica está associada a um combustível primário, que são aquelas pirâmides do slide anterior. E, claro, como na natureza nada é por acaso, conforme o teor de hidrogênio desses combustíveis aumenta, o teor de carbono diminui. Até que nós chegamos na fase final, que é o hidrogênio puro, sem carbono nenhum. Então, aquele promissor combustível hidrogênio para mitigar os problemas das mudanças climáticas, não tem outro, é o hidrogênio, né? Então, nós esperamos que aconteça, e nós estamos nesse limiar, é isso que eu quero salientar muito para vocês aqui, estamos no limiar de uma revolução energética. Por mais que a Petrobras esperneie, isso vai acontecer. Várias companhias petrolíferas estão olhando para isso. Dou exemplo aqui, vocês podem olhar na internet, a Shell. A Shell está investindo muito em outras fontes de energia, em descarbonização, em captura de carbono e por aí vai. Elas estão acordando agora. Demorou muito, mas elas estão acordando. Tinha mais uma coisa para falar aqui? Não, é no próximo. Bom, então os energéticos no Brasil, no caso brasileiro, nós temos uma linha triste aqui, né? A gente começou com a lenha e a energia do braço, né? Com a escravidão, né? E passamos para os fósseis e estamos hoje migrando de uma maneira bastante intensiva para os renováveis, e acredito que existe essa intenção política no Brasil atualmente para o hidrogênio, mas vamos ter no Brasil, não vamos talvez chegar num hidrogênio pleno de 90%, como naquele gráfico, mas sim um mix. Nada impede que a gente tenha um mix bastante variado. Isso é muito salutar para qualquer matriz energética de qualquer país no mundo, né? As renováveis são muito bem-vindas, mas a gente pode achar uma solução muito peculiar para o Brasil, porque o Brasil, como já foi falado aqui, tem grandes extensões territoriais, é tropical, terras férteis, tem vento, tem tudo. Então, nós vamos caminhar para um mix aqui entre renováveis e hidrogênio, e isso é bastante positivo. Aqui nós temos o hidrogênio no centro da figura como um grande armazenador de energia química, um vetor energético, como eu já falei, só que nós temos que produzi-lo, né? É assim que a gente estava falando lá no começo. Nós temos dois caminhos. Um é pegar algum combustível primário, quebrar ele de um processo químico, né? Usando catalisador, temperatura, um processo de reforma, fazer uma purificação e obter o hidrogênio. A maneira mais barata hoje é pelo gás natural, né? Isso a Petrobras sabe fazer muito bem. E nós temos uma outra maneira, que é através da eletrólise da água. Então, o eletrolisador passa a ser um equipamento nessa nova economia de hidrogênio muito importante, ao lado da célula combustível. Vou falar na sequência da célula combustível. Então, temos dois equipamentos que são comparáveis ao automóvel, ao motor de combustão interna lá atrás, né? Naquele limiar. É o eletrolisador e a célula combustível. Então, através dessas energias aqui, a gente pode, usando energia elétrica, fazer uma eletrólise e produzir hidrogênio. Ah, mas Marcelo, para que a gente vai produzir hidrogênio usando energia elétrica, se depois a gente vai produzir com hidrogênio, vai produzir energia elétrica, né? Termodinamicamente, realmente não é muito legal, né? Mas aí, o carro que a gente guia, carro a combustão interna,
Se a gente pegar a eficiência energética dele do poço do petróleo, a roda é 5%. E esse 5% é para mover o carro, né? O corpo da gente ali dentro, quase nada. Então, se falar em termodinâmica para o carro também, né, super ineficiente. Mas eu vou dar 2 exemplos aqui, em congressos que eu já fui, e que mostra que realmente vale a pena, em algumas circunstâncias. Energia nuclear. Eu já fui em Moscou, em eventos, a Rússia fez uma opção clara, tem uma cor também, hidrogênio vindo do nuclear, eu acho que é rosa, não me engano. Você tem várias usinas funcionando, queimando, né, o urânio. Você não tem uma demanda de energia, você mantém o fluxo de nêutrons, mantém a produção dos reatores, passa essa energia elétrica para os eletrolisadores e armazena essa energia na forma de hidrogênio. É uma opção. Na hora da demanda alta, você tem o hidrogênio ali para suprir aquele pico e abaixar o pico. Aqui, a Argentina. O grande potencial eólico da Argentina está na Patagônia, onde não mora ninguém, e é longe do centro consumidor que é Buenos Aires. Então, eles fizeram lá uma opção pelo hidrogênio vindo de fonte eólica, que é muito comum hoje em dia no mundo inteiro, mas na época não era. Então, você põe os cataventos na Patagônia, gera eletricidade lá, para transmitir, né, a eletricidade da Patagônia até Buenos Aires, com linha de transmissão, você ia perder muita energia. Então, você produz hidrogênio ali no site do catavento, pega esse hidrogênio, coloca no navio e leva para Buenos Aires. Né? Essa é a opção argentina. Aqui, Itaipu, você tem um reservatório cheio, você tem a água de vertimento turbinável, né? Tem a não turbinável, mas tem a turbinável. Você vai jogar fora, né? Aquela cachoeira artificial maravilhosa. Não, você turbina ela, produz hidrogênio e armazena. Né? Então, uma energia que seria desperdiçada de qualquer jeito, você guarda ela na forma de hidrogênio. Então, termodinamicamente não tem muito sentido, mas em termos de planejamento energético, tem. Né? Bom, muito bem, ali tem as aplicações, né? Hoje em dia é de 20 anos atrás, quando eu fiz esse gráfico, mas não mudou muito não, e a célula combustível está aqui com as aplicações energéticas, isso tende a aumentar cada vez mais. Mas aqui vou fechar esse slide com mais uma lição que esse gráfico nos mostra. Olhem bem para esse lado aqui. Aqui, para quem não está conseguindo ler, energia da biomassa, né? Que inclui o lixo. Olhe bem esse lado aqui. Revolução industrial, né? Quem tinha carvão saía na frente. Economia do petróleo, quem tem petróleo, gás natural, sai na frente. Usinas nucleares, quem tem urânio, sai na frente, né? Você tem países, regiões do planeta que saem na frente por causa das suas condições intrínsecas de energia primária, com aquele gráfico lá na frente. Mas olhem aqui, todos levam ao hidrogênio. O que isso quer dizer? Que qualquer país do mundo pode produzir hidrogênio. Então, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos falando em 2 pontos. Vou repetir a frase 2 vezes. Democratização das fontes primárias de energia. Olhem bem esse conceito. Pela primeira vez no mundo, estamos falando em democratização das fontes primárias de energia. O que isso tem de consequência? Alívio de tensões políticas e guerras. Então, uma economia de hidrogênio plena vai trazer um mundo mais limpo e mais pacífico. Isso não é pouco. Então, quem for contra o hidrogênio está indo contra um mundo, um meio ambiente mais limpo e um mundo mais pacífico. Não dá para engolir. Ok? Posso ir para frente? Agora vai mais rápido. Bom, célula combustível e eletrolisador são os grandes atores em termos de máquina tecnológica para funcionar a economia do hidrogênio. Eletrolisador, todo mundo conhece, já fez experimento no colégio, eu não vou falar deles. Vou falar da célula combustível, que é a novidade. São os grandes dispositivos eletroquímicos para converter energia química
do hidrogênio diretamente em eletricidade e calor, fugindo do ciclo de Carnot. Então a eficiência é muito maior, eu não vou mostrar o gráfico de eficiências aqui delas, mas é muito maior e pode ser ativada mais ainda pela temperatura, tá? Vou falar isso daqui a pouco. Aqui é um esquema simplificado, você tem um anodo, onde o hidrogênio chega, ele é quebrado em 2 elétrons e H+, aqui o catodo, o H+ permeia o eletrólito, que é uma membrana, né? Esse eletrólito não conduz elétrons, ele é forçado a percorrer um circuito externo, produzindo trabalho elétrico. Muito bem. O H+ chega aqui, encontra o oxigênio e produz água e calor. Então, uma célula combustível produzindo eletricidade, utilizando hidrogênio, vai gerar vapor d'água ou água como subproduto e uma maneira muito eficiente de produzir eletricidade, né? A DDP gerada teórica é 1,23, na prática é 0,7. Eu quero 110, eu coloco várias celulinhas em série, né? E tenho 110 volts, 220 volts, por aí vai. Eu quero correntes maiores, eu aumento a área do eletrodo. Eu quero mais tensão, eu aumento as unidades reprodutivas. E assim eu consigo dimensionar a minha usina de célula combustível a hidrogênio, né? As aplicações são várias, né? Estacionárias, móveis, portátil, estacionária, para uma residência, um hospital, um banco, móvel, ônibus, carro e outros veículos a célula combustível, né? E portátil, pode ser um celular, um laptop, um equipamento militar, por exemplo. Mercados ainda são incipientes, porque as células ainda são custosas, mas é aquilo que eu falei, pode abaixar o preço, né? E são mercados de nicho, ou seja, onde o custo dela não é tão importante. Por exemplo, a sede da Google na Califórnia usa célula combustível no seu porão, porque um apagão na Califórnia de 2 horas significa bilhões de prejuízo para a Google ou para um grande banco, uma financeira. Então não interessa o preço da célula. Então são nichos de mercado que o investimento vale a pena. Então esse mercado existe nos Estados Unidos. Instalações militares, instalações de saúde, hospitais, onde você tem uma grande confiabilidade. Então isso tudo está associado, vocês conhecem, à geração distribuída de energia elétrica. Então a célula combustível se presta muito à geração distribuída. E a confiabilidade da geração distribuída, você produz sua energia no seu porão, é muito maior. Então esses nichos de mercado são os que saem na frente, né, para impulsionar toda a economia de hidrogênio que vem por trás. São esses nichos que dão força. E agora as catástrofes climáticas também, infelizmente. Ok, pessoal? É uma tecnologia bastante multidisciplinar. Aqui está a célula combustível, né? É o power section, só que eu tenho que produzir hidrogênio. Eu não tenho na natureza, até tenho. É o hidrogênio branco, tem várias cores, mas é muito pouco. Então eu tenho que produzir, então eu tenho que ter um fuel processor, e depois a energia produzida pela célula é DC, eu posso converter em AC, posso usar DC mesmo, ou seja, e tem todo um manejamento aqui de água, de energia, de calor, e que envolve várias disciplinas. Então, eletroquímica, elétrica, química, mecânica, meio ambiente, balanço de planta, energia, engenharia de produção, biólogo, você pode produzir hidrogênio, método biológico também. Então você tem realmente na geração de energia do hidrogênio, numa economia de hidrogênio plena, o envolvimento de vários profissionais de várias disciplinas, né? Que é um sistema bastante complexo. Mas ele é complexo, mas não é como energia nuclear, que é uma coisa inacessível a muitos países. Voltando àquele slide lá, né? Qualquer país pode produzir, não é nada, não é um mistério cabalístico, né? Todos esses profissionais os países têm, engenheiro de materiais, engenheiro elétrico, engenheiro químico, não é nenhum tabu, né? Qualquer país pode produzir. Repito, né? Democratização das fontes primárias de energia, alívio de tensões políticas, é o grande, e meio ambiente, são as grandes estrelas da economia do hidrogênio. E tem o vetor contra ali, as indústrias já estabelecidas. Temos que lutar olhando todo esse cenário para conseguir os nossos objetivos. Daí conto com vocês aí, as novas gerações. Ok?
Combinado? Tem gente que fez assim lá atrás. Muito bem. Existem vários tipos de célula combustível, denominados por essas siglazinhas aqui, tá? E elas são determinadas pela sua temperatura de operação, porque cada eletrólito tem uma característica diferente. E, portanto, as suas aplicações também são diferentes, né? Como eu falei para vocês, elas são unidades de potência relativamente pequenas, boas para a geração distribuída de energia elétrica, tá? A mais versátil de todas está em azul, é a célula PEM, eletrólito polimérico, né? Seriam as sérias candidatas já tem, né, automóveis elétricos, mas também se prestam para aplicações estacionárias. E do outro lado, as células de óxido sólido, que são as de alta temperatura, também hoje em dia existem experimentos ainda para aplicação em automóveis, né, embora seja 800 graus a temperatura de operação da célula. O IPEM está envolvido nisso, tá? Com a Nissan no Japão. Ou seja, as possibilidades aqui são múltiplas. Então, eu quero gerar eletricidade com célula combustível. Então, que perguntas a gente tem que fazer? Para que é essa eletricidade? O que você vai usar com ela? Qual a temperatura de operação? Que combustível você vai colocar na célula ali? O combustível primário para produzir hidrogênio, qual é ele? Todas essas perguntas têm que ser feitas para daí você determinar qual o melhor tipo de célula. Tudo isso faz parte do planejamento energético de um sistema de célula combustível. Então, para ilustrar um pouquinho o que eu falei, todas as montadoras de automóveis têm seus protótipos de carro a hidrogênio. É aquela coisa, vamos estudar o inimigo. Eu tenho o meu, mas eu não ponho no mercado. Eu sei fazer. Mas se daí a outra lá fala, eu também tenho. Mas assim foi por anos, por anos. Eu trabalho nessa área desde a década de 90. Né? O NECAR, No Emission Car, da Daimler Chrysler na Alemanha, eu estava na Alemanha na época, fizeram vários protótipos, caminhão, mas não põe em produção. Hein? É muito caro para produzir, e fica ali. É aquele vetorzinho contra. Mas aí, de repente, alguma quebra a barreira. Eu vou pôr no mercado. Quem começou isso foi em 2018. Olha quanto tempo depois. A Hyundai lançou primeiro carro a célula combustível. Mas professor, tem um carro a bateria. Mesma coisa. É uma transição saudável. Do motor de combustão interna para o motor elétrico, você pode usar bateria num primeiro momento. Daí você fortalece aquela indústria de carro elétrico. Depois, vamos pôr hidrogênio também, né? Fica mais eficiente, né? Para fazer a bateria grande, também tem um monte de custo ambiental na mineração, não sei o quê. Vamos fazer um híbrido, pôr uma bateria menorzinha e pôr hidrogênio. Então, tudo isso tem um seu caminho lento, gradual, tecnológico e científico, que é bem-vindo. Eu vejo vários artigos aí, matando um energético, matando o outro. Não, todos são bem-vindos, desde que a transição seja suave, e são todas bem-vindas, né? Notícia fresquinha aqui, setembro de 24, Toyota e BMW fortalecem colaboração para o avanço de uma sociedade de hidrogênio. Estava preparando a palestra para cá, vendo que transparência, que slides que eu ia mostrar ou não, achei essa notícia. Então, vocês veem que a coisa está acontecendo. Então, você vê que o desenvolvimento de última geração, expansão de infraestrutura, que é aquela mitigação tecnológica do carro, da gasolina, lembra? Que a ciência vai aprender a lidar com aquilo. Eles estão querendo fazer isso agora. Demorou. Expansão de infraestrutura visando a concretização de uma sociedade de hidrogênio. Essa notícia é de setembro de 24. E olha quem, né? Toyota e BMW. Não estou falando do Zé da esquina. Isso é sério, né? Acordaram, finalmente. Porque aquele vetor contra está menor um pouquinho, na minha opinião. Vamos ver. Aqui um exemplo, né, de aplicação portátil. É um carregador de celular, de qualquer coisa, né? E geração estacionária. Então você coloca no porão da sua casa uma unidade de célula combustível com o reformador do combustível, né? Então você tem o fio, processo, o reformador, gás natural, quebra, produz hidrogênio, alimenta a célula combustível, passa para o inversor, alimenta a casa e ainda produz água quente. Então o chuveiro, que é 2 kW de potência, não precisa mais. Você sai água quente daqui. Então já tira 2 kW da casa.
Então, uma célula aqui de 5 kW é suficiente para alimentar uma residência com 4 moradores. Existem estudos na Suíça para isso, né? E aqui você tem também geradores de 7, 200 kW para um condomínio, né, ou para um banco, que é o caso da Google. E você tem várias indústrias já produzindo células a combustível para geração estacionária distribuída de energia. Meu professor costumava falar na Alemanha, small is beautiful, né? Quanto menor, melhor para a célula. Mas a tecnologia evoluiu, como o Calhambeck evoluiu, né? Então, nós temos aqui nichos, tem até submarina célula a hidrogênio hoje, mas eu queria chegar aqui. Existem usinas de célula combustível já bastante robustas. Essa foi a primeira usina de hidrogênio, gás natural, hidrogênio, do mundo. É do Correio do Alasca. 1 megawatt, né? São 5 unidades de 200 kW de célula de ácido fosfórico. Então, produz energia para todo o Correio do Alasca e calor para eles não morrerem de frio, né? Também produz água quente. Então, esse aqui é mais um dado histórico. Essa aqui é a primeira célula combustível de potência, 200 kW, da Copel, lá no Paraná. Eles compraram para estudar esse sistema. Já está desativada hoje. E aqui, né, isso que eu quis dizer, né, a tecnologia evoluiu. Nós temos a planta de Xinincheon, de 79 megawatts. É a maior usina de geração de célula combustível do mundo, na Coreia do Sul. Então, claro, você não vai ter uma Itaipu, né, de célula combustível, mas você pode chegar a algumas usinas bastante interessantes, até em termos de tamanho, de capacidade de geração. Tá? Mas, voltando à frase inicial, a geração distribuída na residência, no hospital, na escola, no automóvel, no celular, é o nicho mais propício para a célula combustível, né? E tem mais, aí que está. Eu estava falando lá no começo, eu vou exemplificar aqui. Aqui, se você pegar, normalizar por energia, ou seja, cada 1000 kWh de energia produzido, quanto você emite de NOx, CO, SOx, hidrocarbonetos e particulados em libras, numa planta média de combustível fóssil nos Estados Unidos, numa microturbina, numa turbina a gás em ciclo combinado e na célula combustível. Então, o ganho ambiental é incomparável. Incomparável. Ah, professor, cadê o CO2? Está aqui. Aqui é a mesma coisa para CO2. Então, você tem lá muito menos também, né? Muito menos célula combustível. Se você aproveitar o calor, você reduzindo, aumenta mais ainda a eficiência. Tá, mas isso aqui é quando você reforma o gás natural, né? Então você já tem aquele combustível hidrogênio cinza que eu falei lá no começo. Aqui está o ganho ambiental, mesmo do cinza. Se eu tenho o verde, isso aqui vai para zero, né? Então vale a pena essa transição com as outras cores do hidrogênio. E aqui, comparativo de emissões para automóveis. Aquilo lá era usina, isso aqui é automóvel. Então, se eu pegar o motor diesel como 100%, usar hidrogênio de eletrólise, eu tenho emissão zero. Usar hidrogênio reformado de gás natural, eu tenho redução de 90%. E usar hidrogênio reformado de metanol, eu também tenho uma redução de praticamente 90% nas emissões de um automóvel. Isso é de respeito. Bom, dadas essas considerações, vou finalizar minha apresentação falando o que o IPEM fez e faz, né? Um departamento lá chamado de Centro, né, de Célula Combustível e Hidrogênio, foi criado em 98 e funciona até hoje. Eu já me aposentei no comecinho da pandemia, continuo colaborando esporadicamente com os projetos de lá, mas nós temos outro diretor lá, que é o Dr. Fábio Fonseca. Se algum aluno quiser fazer mestrado, doutorado, quiser estudar lá, entre em contato comigo, eu encaminho. Mas eu não estou mais lá, tá? Não oriento mais, mas eu posso fazer a ponte. E, inclusive, colaborações com vocês, tá? Com os professores. Seria muito bom. Outra coisa, se alguém quiser visitar o IPEM, estamos de portas abertas. Você pode fazer uma caravana individualmente,
Vocês só ligar, programar, eu acerto uma visita para vocês, tanto no centro de célula combustível, quanto se quiserem ver o reator nuclear funcionando, também é possível, porque o nosso reator é tipo piscina, então o core, o núcleo do reator fica dentro, tem 8 metros de água em cima que segura toda a radiação, você pode ver o reator funcionando em loco ali, aberto, porque é um reator de pesquisa, obviamente, né? Não é um reator pressurizado, como o Angra, que é tudo fechado. Então é muito bonito, muito interessante, vocês podem visitar também. Muito bem, vamos lá então, o que o IPEM fez? Os objetivos do nosso programa, lá da década de 90, eram essas ações integradas, né, para desenvolver a produção de tecnologia de células a combustível de 2 tipos, a PEM, de baixa temperatura, e a de óxido sólido de alta temperatura, aproveitando a expertise dos pesquisadores do IPEM na área nuclear, né, que as exigências de materiais na área nuclear são muito mais rígidas e muito maiores que qualquer tipo de indústria. E essa expertise nós temos lá até hoje, né? E o eletrólito dessa célula o eletrólito dessa célula é o mesmo material que a gente usa para encapsular urânio no reator. Então, a gente tinha expertise na produção de zircônia no Instituto também. Zircônia, zircalói, etc. e tal. Então, isso ajudou muito. E tudo isso visando uma aplicação estacionária, que são as células que você não se preocupa com o peso dela. Se você vai embarcar a célula num carro, você tem que se preocupar com a densidade energética, porque você vai mover, tem que ser leve. Então, é uma tecnologia muito mais cara e também não valeria investir em pesquisa nessa tecnologia, sendo que as indústrias automobilísticas já o fizeram, né? E o mercado é mais restrito. Então, a gente optou por esse planejamento lá no Instituto, na década de 90. Espera aí, calma. E onde é que a gente chegou, né, alguns anos depois? A gente conseguiu fabricar uma célula combustível de 500 watts, né, 0,5 kW, com tecnologia 100% nacional, tudo feito no IPEM. Desde o nanocatalisador até os microcomponentes de um eletrodo, o eletrólito, as placas bipolares, vai para o milli, sai do nano, vai até 1 metro. Tudo feito com tecnologia nuclear. Fizemos 17 patentes no Instituto na época, hoje tem até mais, e desenvolvemos a primeira célula combustível tipo PEM inteiramente nacional. A partir dessa, que foi um desenvolvimento tecnológico de um aluno meu, uma tese de doutorado, para estudar os dados elétricos fornecidos pelas células, eficiência, etc., a gente evoluiu para 5 kW, que é uma célula que pode ser produzida em grande escala para alimentar uma residência, por exemplo, né? Tudo isso foi financiado no Programa Nacional de Célula Combustível e Hidrogênio do governo Lula I e Lula II, lá atrás. Quando o Lula saiu, já com a Dilma, esse projeto foi descontinuado. Então, eu sempre falava, nós temos toda a competência, né, e se o governo investe, né, nós sabemos fazer e podemos fazer. Não somos diferentes nem um pouquinho de qualquer pessoa lá fora, nem um pouco, né? O que falta é investimento. Enquanto a gente teve investimento, a gente fez e muito. Existia uma indústria nascente nesse momento, lá no IPEM, incubada no IPEM, chamada Eletrocel. E por falta de incentivos governamentais e de mercado, ela, não vou dizer que faliu, mas ela mudou o seu negócio, ela não faz mais célula, né? Então a gente perdeu uma oportunidade aí de criar uma indústria nacional nessa área, infelizmente. Nos governos seguintes, esse plano não foi retomado agora no governo Lula de novo, né? Então agora existem bolsas de novo e outras ações da FINEP para a retomada desse programa com outro nome. Isso está acontecendo, que é muito bom. Mas nós perdemos uns anos aí no caminho, tá? E a gente tentou, na época, a demonstração de um novo conceito energético. Então, você entra com etanol e sai com eletricidade, com alta eficiência e altamente amigável com o meio ambiente. Sendo que essa caixinha se desdobra em duas. O processo de reforma do etanol, que tem 3 colunas químicas, né? Daí você produz hidrogênio e converte, que é a célula combustível, né? E a gente conseguiu quase tudo nesse período de 10 anos, vamos dizer assim. A gente parou aqui em algumas etapas na reforma do etanol e não conseguiu. Mas esse programa essa parte do programa teve continuidade na Unicamp, que gerou uma empresa, uma startup,
E essa startup foi comprada por uma empresa alemã. E elas estão fornecendo os reformadores de etanol para produzir hidrogênio lá para a USP, para a cidade universitária, para alimentar os carros a hidrogênio, que a USP está implementando esse programa hoje lá. Financiado pelo XCGI, que quem dá o dinheiro do XCGI da FAPESP é a Shell. Então, isso tudo teve a participação do IPEM. Todo esse trabalho de anos lá, a gente tem um curso de pós-graduação, eu ofereci essa matéria durante 10 anos, agora tem uma outra colega minha oferecendo, gerou esse livro, que é o primeiro livro didático de célula combustível em língua portuguesa no mundo, né? Vocês podem comprar pela Arte Liber, eles se fornecem, e além disso a gente gerou 4 livros institucionais, o IPEM e a inovação tecnológica, o IPEM e a nanotecnologia, o IPEM e a saúde, que são os radiofármacos, e o IPEM e a economia de hidrogênio, que eu vou distribuir logo mais, né? E os objetivos atuais do IPEM são tecnologias avançadas para a economia de hidrogênio, né? Visando sempre a adaptação às mudanças climáticas, que é a geração de hidrogênio sustentável, né? Também mexendo com eletrolisadores, célula combustível flex fuel, né? Você pode brincar com a eletrocatálise da célula para variar um pouco o combustível, não só hidrogênio, isso é possível. E também a célula alcalina, né? Que é o futuro da eletrólise industrial, na minha opinião. E também conversão de CO2 a produtos químicos de alto valor. Esse aqui é financiado pela Shell também, tá? Produzir etileno, metano, ácido oxálico, etc. E amônia sustentável. A amônia é uma fonte de hidrogênio também, né? E muito importante. E continuamos hoje com a retomada do Programa Nacional com experimentos de reforma do etanol, tentar fechar aquela caixinha lá que eu mostrei que estava incompleta. Finalizando, no contexto regional, a região nordeste do Brasil é rica em recursos naturais favoráveis à produção de energia limpa, com grande potencial para protagonizar uma transição energética no país. O Nordeste é realmente particularmente interessante para isso, né? E dentre os estados nordestinos, o Ceará, o Piauí e a Bahia ocupam um papel de destaque, saíram um pouco na frente para a produção de energia limpa, graças à posição geográfica privilegiada, à abundância de fontes eólicas e solar. Então, o Ceará lançou o primeiro hub de hidrogênio verde em Pecém, atraindo investimentos já em 2021. Daí eu dei uma olhadinha o que tem de Alagoas na internet e vi que vocês já têm uma política estadual para o hidrogênio verde, que é essa lei aí, que autoriza o governo do estado a instituir políticas de estado nessa área. Isso é muito importante, que dá uma certa segurança jurídica para as empresas que querem investir nisso. Isso é o V0, é muito importante. E vocês já têm isso daí, né? Que seria, lá no Ceará, o hub de PC. O que é um hub? Você tem as fontes renováveis, né, solar, eólica, os eletrolisadores, produz hidrogênio e exporta para o resto do mundo. Porque, peraí, volta. O porto de Pecém já está perto da Europa e já tem até um acordo firmado com a Holanda para compra desse hidrogênio, né? Isso motivou outros estados, como Porto de Açu no Rio de Janeiro, Suape em Pernambuco e outros no Rio Grande do Norte e Minas Gerais a fazerem novos hubs. Então isso parece que ser uma tendência de produzir esses hubs para exportar hidrogênio verde a um preço bastante competitivo. Agora dou minha opinião, mais uma consideração minha. Eu acho que a gente não deveria, minha opinião, só exportar hidrogênio, né, verde. Pode exportar, não tem nada contra. Mas a gente poderia também colocar valor agregado, exportar mais os outros componentes, né, desse sistema, célula combustível, eletrolisadores e hidrogênio, né? Não só vender hidrogênio e ser, mais uma vez, periferia das grandes potências, mas vender aço verde, né? Uma usina siderúrgica que usa hidrogênio, energias renováveis e vende o aço verde, não só o hidrogênio. Produzir agricultura verde, né? Produção de animais, usando energia verde. Então, essa diversificação, né, da economia do hidrogênio para as outras áreas é muito importante e o Brasil pode atuar em todas elas. Não só, mas também exportando hidrogênio verde.
Muito obrigado pela atenção, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Então, vamos abrir para perguntas. Esqueci. Isso, só lembrando que quem tiver pergunta pode fazer preenchendo o formulário eletrônico que está disponível no Story, que está disponível nos grupos do Zap, e quem quiser também pode vir aqui à frente para fazer a pergunta aqui presencialmente. E nós também já vai ler algumas perguntas que já chegaram via o link. Vou passar para ela. Oi, gente. Boa tarde. O link, ele tá lá no Story no Instagram, tá? E quem quiser conversar também e fazer uma pergunta para o nosso palestrante, pode vir até aqui à frente, aqui no púlpito, para perguntar. E aí, a primeira pergunta é: atualmente, uma das dificuldades do hidrogênio é o seu transporte. Já existe o debate sobre qual tipo de transporte seria mais indicado para a economia do hidrogênio? Bom, não é um problema. Já existem soluções. A gente às vezes não conhece, né? Existem cilindros para transportar hidrogênio que são bastante seguros. Eles são metálicos de alumínio, revestidos de polímero por dentro e por fora. De modo que você der um tiro no cilindro, não vai produzir faísca, né? E pode ser transportados até 200 bar. Isso realmente não é um problema. Mas a pergunta foi boa para fazer um comentário que eu não fiz. Existem algumas soluções possíveis onde você não precisa transportar hidrogênio. Por exemplo, você tem um carro movido a célula combustível e hidrogênio. Você pode colocar um reformador com uma capacidade um pouco maior no posto de gasolina. Você produz hidrogênio no posto, geração distribuída. Daí você, né, o posto está ligado ao gás natural, ou você pode alimentar ele com etanol, que é a nossa solução, e você produz hidrogênio ali, armazena pequenos volumes, que é super mais fácil, né, a baixas pressões, e alimenta o carro. Então, tem soluções onde ele não é necessário ser transportado, mas mesmo se for, existem soluções, existem indústrias norte-americanas e europeias que produzem cilindros para transporte de hidrogênio sem o menor problema e seguros. Então, gente, agora a gente vai abrir um espaço para, se alguém da plateia tem alguma pergunta, vir até aqui à frente perguntar para o nosso palestrante. Alguém se habilita? Alguém gostaria? Vamos, gente. Sem vergonha. Futuro do Brasil, futuro de Alagoas, vamos lá. Esse QR Code que está aqui é também para quem quiser perguntar, está com vergonha de falar, pode apontar a câmera do seu celular e enviar a pergunta para o formulário da gente, tá? Temos uma pergunta lá. Uma pessoa. Um herói. As perguntas são boas porque força a falar coisas que eu não falei aqui, né? São informações às vezes bacanas também. Façam perguntas. Boa tarde, meu nome é Rodrigo. Boa tarde, Rodrigo. O senhor que fala a respeito bastante sobre a economia de hidrogênio, o senhor acredita que o crescimento da energia fotovoltaica foi um grande potencializador e um incentivador para a produção de hidrogênio verde, ou você acredita que pode ter sido outro potencial energético? Olha, com certeza contribuiu, né? Ela foi desenvolvida e cresceu independentemente da produção de hidrogênio verde. E ela vai com certeza ser muito importante para a produção de hidrogênio verde nos países que têm essa disponibilidade. O Brasil é um deles, né? Mas ele não é a causa, né? Mas é o grande beneficiário é o hidrogênio verde, com certeza. Boa tarde, Boa tarde. Anderson. E a minha dúvida é a respeito recentemente a gente teve o marco regulatório, né? O marco regulatório do hidrogênio. Foi votado na Câmara. E a minha dúvida é quais serão os próximos passos do Estado, da nação, né, para fomentar e gerar essa infraestrutura necessária para a economia do hidrogênio. Boa pergunta. Bom, se eu fosse um governante, eu ia atrair startups nessa área para o Estado. Eu acho que isso é que vai fazer a diferença, porque, como eu já falei,
as grandes indústrias, seja elas petrolíferas, ou montadoras, ou produtoras de energia elétrica, já estabelecidas, não vão mudar o seu negócio da noite para o dia. Vão até mudar ao longo do tempo, mas lentamente, porque eles já têm o negócio funcionando. Né? Não vão gastar dinheiro numa transformação radical. Né? A Volkswagen não vai parar de produzir carro a combustão interna amanhã. Né? As startups não. Elas têm uma brecha de mercado que tem que ser preenchido. Né? É o Henry Ford lá atrás. Né? Eles podem crescer muito. Né? Então, eu atrairia startups para vir para o Estado, fazer convênios com universidades, ou incentivar a criação de startups nas universidades, o que é melhor ainda, né? nos grupos de pesquisa de vocês, para ocupar esse nicho. Opinião minha. Eu acho que, talvez, grandes investidores também, né? Para vir investir aqui, e mesmo que você... Bom, sei lá, o fulano de tal ou empresa tal tem alguns milhões de dólares, quer construir uma usina eólica aqui. Tudo bem, vai comprar, ou solar fotovoltaica, vai comprar equipamento fora. Tudo bem, mas vai trazer tecnologia, vai montar, já é algum começo. Né? Isso também é interessante, criar políticas para atrair investimentos, mesmo que não sejam tecnologias geradas aqui. Isso também traz um ambiente propício, né? Para você atuar nessa área. Eu acho isso bacana também. Eu consigo vislumbrar essas duas ações. Boa tarde a todos. Doutor Marcelo, obrigado pela palestra, super interessante. Eu sou o Rodrigo Costa, do INPE. Eu tinha dois temas, né, para a gente conversar, de repente até conversar de corredor, mas você já chegou, acho que você foi nevrálgico na questão da simples importação do hidrogênio aqui. Acho que eu concordo 100% com a sua visão. Acho que a gente precisa não só acabar com essa questão de simplesmente importar, né, servir como colônia, entre aspas, esse neocolonialismo, que é uma coisa que a gente observa muito, né, vindo da Europa. Claro que todo recurso, todo apoio é super bem-vindo, mas no final das contas muitos deles ainda buscam esse aspecto. Né? Mas o segundo, que eu queria ouvir um pouco a sua opinião a respeito dos custos. Né? Esse ainda é um assunto que levanta muito debate, porque as grandes centrais, ou pelo menos centrais que você poderia utilizar de forma contínua, você precisaria utilizá-la de forma contínua, e aí isso gera algum debate na hora que você vai definir que fonte você vai utilizar. Né? Vamos utilizar hidrogênio verde, com a solar você não vai ter o aproveitamento durante o período da noite, a central ficaria parada, teria que ter uma outra fonte que mantivesse isso. Então, assim, a gente sabe que tecnologia é uma coisa que a gente quebra com um pouco de tempo. Mas quanto tempo será que a gente ainda precisa? Você é um estudioso da área, certamente tem sua opinião. E falar um pouquinho sobre esse aspecto, né, que às vezes as pessoas encaram como sendo o limitante. A tecnologia não vai para frente por conta do custo. Até quando? Tem dois aspectos. Vou falar do custo depois, mas do primeiro eu vou falar da intermitência que você falou. Né? Então, muita gente critica, né, a produção de hidrogênio via renováveis por causa da intermitência das renováveis. Né? O vento, não tem vento, tem sol, não tem sol, blá, blá, blá. Então, você pode usar até etanol para produzir hidrogênio. Daí você não depende de nada, não tem intermitência. Mas não é isso que eu quero falar. Eu visitei uma instalação em Portugal que eles têm, por exemplo, eles entregam, eu não lembro os números, tá? Mas vou chutar aqui. Eu não vou colocar, entrega 10 de energia, 10, alguma coisa. Então eles colocaram de energia elétrica. Então eles colocaram aqui um sistema de eólica, de solar fotovoltaica, de 10 de solar, 10 fotovoltaica e uma célula combustível. Então tem vento, vai para o eletrolisador, produz hidrogênio e armazena. Não tem vento, tem sol, a célula solar faz isso e joga no hidrogênio. Então uma ou outra, em algum momento está produzindo, e como eles são de 10, elas estão produzindo bastante. Então tem 20 do lado de cá e vai sair 10 aqui. Mas eu tenho o buffer segurando tudo, que é o hidrogênio. E a célula combustível que libera os 10. Entendeu? Então eu tenho intermitência com energéticos diferentes, que são diferentemente intermitentes, que vão garantir esse 10 na saída aqui. E a célula combustível faz a festa.
Então existe esse planejamento também, essa possibilidade de você brincar com a intermitência, com energéticos diferentes, armazenando tudo na forma de hidrogênio. Custos. Eu tenho dados antigos, porque eu não estou mais na área, não me atualizo muito mais, né? Sou meio preguiçoso. Mas eu me lembro que para um sistema de célula combustível, para geração estacionária, ser competitiva com o grid, né, com a rede, a célula, o sistema todo tinha que custar em torno de 2 a 3 mil, no máximo 4 mil dólares o quilowatt instalado. E estava custando, na época, quase de 8 a 10. Esse valor já caiu. Então, eu acho que talvez não seja bem próximo, mas não esteja ainda tão competitivo quanto a energia da rede. Mas caiu bastante, isso eu sei. Então, a geração estacionária de energia elétrica por célula combustível proveniente do gás natural reformador já está bastante próxima do mercado em termos competitivos e preço. Para a geração em veículos, esse custo de 2 mil, 3 mil, 4 mil tem que cair para ser competitivo com os motores de combustão interna, 50 dólares o quilowatt instalado. Né? Então, essa meta estava muito mais longe. Mas isso são dados de 20 anos atrás. Tá? Com as mudanças climáticas, com as restrições de leis na Califórnia, por exemplo, de emissões, etc., esse custo não é o único mandante na hora de você decidir o que você vai fazer. Existem outras coisas, né, que podem fazer com que esse custo não passe a não ser o fator principal, que são as questões ambientais que ninguém falava antes, que passaram a ser importantes, inclusive, aí entra a atuação governamental, as restrições de emissões. Você pode usar bateria, usar o que for, mas a célula combustível também entra aí. E os híbridos. Com híbridos você chega nesse valor muito mais fácil. Por isso, um carro totalmente a célula combustível, seria realmente hoje muito difícil de conseguir mercado, muito mais caro, embora tenha já no mercado. Eu mostrei a Hyundai. Mas os híbridos podem fazer essa transição, não tem problema nenhum. Então, o custo está muito atrelado a qual tipo de aplicação. Se é portátil, se é estacionária, ou se é veicular, e qual o sistema que você vai usar. Puro, célula combustível, híbrido. Então, você tem esse jogo nos custos. Tudo isso está sendo reduzido ao longo do tempo. Outra coisa que eu não falei, não tive tempo, mas vou falar com essa deixa. A célula de baixa temperatura, a célula PEM, que é a mais flexível, ela usa platina como catalisador. Né? Então, quem tem platina sai ganhando. Lembra aquela historinha que eu falei? Quem tem carvão sai ganhando. Né? Quem tem platina sai ganhando. É a Rússia, a África do Sul, Zimbábue, sei lá o quê. Não. Né? Realmente, platina é importante, mas ela é usada na forma de nanopartículas. Você usa fração de miligrama por centímetro quadrado de eletrodo. As primeiras células que foram usadas no programa Apollo, nos Estados Unidos, né, para produzir energia elétrica para os módulos que foram para o espaço, usavam alguns gramas de platina por centímetro quadrado. Hoje é fração de miligrama por centímetro quadrado. Então a tecnologia evoluiu. Né? E isso vale só para a célula PEM. Você vai para a célula de carbonato fundido, que é intermediária, usa níquel. Você vai para as células de alta temperatura, não usa nada. A temperatura já acelera toda a eletroquímica, entendeu? Você é ativado termicamente. Então, quem é detrator de todas as tecnologias, pega a platina e coloca, não, daí tem que produzir platina, que tem platina. Não, é só um tipo de célula que usa platina. E usa muito pouco, e os outros tipos não usam, usa níquel. Então, é fácil falar sem conhecer todo o contexto, né? Até brincavam, né? E hoje nós temos a OPEP, a Organização dos Países Produtores de Petróleo. A gente vai ter a OPEP 2, a Organização dos Países Produtores de Platina. Não, isso não vai acontecer. Temos mais uma pergunta, que é: quais são os principais desafios tecnológicos para tornar o hidrogênio verde uma alternativa viável e competitiva em escala global? Muito bem. Elas estão embutidas nessa apresentação. Você precisa desenvolver tecnologicamente, reduzindo o custo da célula combustível e dos eletrolisadores, que são os dois equipamentos intrinsecamente ligados ao hidrogênio. Qualquer cor. Então, a célula combustível,
ela tem que se tornar competitiva, dependendo do tipo, dependendo da aplicação. Algumas já são, e isso só vai melhorar. E, para isso, desenvolvimento na área de materiais. Ponto. Materiais. Eletrocatálise, materiais cerâmicos, materiais poliméricos, nanotecnologia. Aí estão os desafios hoje. É assim que a gente estuda por esses caminhos. Nano, eletrocatálise, etc. Então, essas células, quanto mais eficientes forem, mais baratas elas vão ficar. Eletrolisadores, mesma coisa. Eletrolisadores alcalinos, hoje, é o grande boom, né? Para produzir hidrogênio de eletrólise, que é aquela primeira parte do gráfico, eletrolisador, em grande escala. É outra coisa que já existe, né? Só tem que produzir em maior escala. Então, esses dois energéticos, né, eletrolisadores e célula combustível, requerem ainda bastante tecnologia. E a outra coisa é o hidrogênio em si, os processos de produção de hidrogênio e distribuição. Você tem que encontrar hidrogênio. Se você quer pôr uma célula combustível num carro, você tem que abastecer em qualquer lugar, né? Como a gasolina lá atrás do Henry Ford, né? Então você tem que colocar hidrogênio em postos de combustível. Você quer estacionário, gerar eletricidade de célula combustível na sua casa, você tem que comprar o gás natural e reformar. Então, o reformador também é um fator. Então, aí que estão os nichos tecnológicos onde tem que atuar para a economia de hidrogênio dar um empurrãozão e realmente ficar economicamente viável e destruir, de uma vez por todas, o vetor contra.